Mulher é esfaqueada no bairro Jardim Novo 1 e namorado é preso acusado de tentativa de homicídio. Já no Cervezão, comerciantes reclamam de furtos que vêm acontecendo com cada vez mais frequência. Mãe relata problemas com pré-natal na rede pública e aponta falta de acompanhamento profissional como possível responsável por morte do filho. Jovem conseguiu engravidar de novo e teme que a mesma situação volte a acontecer. Governo federal anuncia fechamento da farmácia popular em Rio Claro e prefeitura estuda o que fazer para atender a população. Em um ponto importante do Mãe Preta, projeto social recebe cara nova, com pinturas de encher os olhos. E tem palestra importante chegando na cidade. Professor Leandro Carnal se apresenta no Claretiano Rede de Educação. E ao vivo traremos as informações do evento, que é uma oportunidade para debater tema atual sobre polarização de ideias. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira, dia 12 de julho, começa agora. Boa tarde. Nós começamos essa edição falando sobre uma tentativa de homicídio que foi registrada na noite de ontem no bairro Jardim Novo 1. Uma mulher de 43 anos disse ter sido esfaqueada pelo namorado depois de uma discussão. Ele atingiu a vítima na barriga e, na sequência, fugiu. A polícia militar foi chamada e, enquanto atendia a ocorrência, o acusado voltou ao local, foi abordado e acabou preso em flagrante. A mulher foi socorrida até a UPA do Cervezão para receber atendimento médico. E olha, a polícia continua procurando os dois homens acusados de terem agredido o jovem Rafael Bandeira no início de abril. Eles são acusados de tentativa de homicídio. Daniel Siqueira, de 34 anos, e Antônio Branco, de 33, são de Corderópolis e chegaram a prestar depoimento à polícia, mas na ocasião foram liberados. Logo depois foi decretada a prisão da dupla e há 2 meses permanecem foragidos. Daniel dirigia o carro na noite da agressão e Antônio assumiu ter batido na vítima usando este pedaço de madeira. Rafael Bandeira, de 18 anos, chegou a ficar 12 dias internado na UTI. Depois que recebeu alta, continuou fazendo tratamento em casa para retomar o movimento no lado esquerdo do corpo. E quem tiver qualquer tipo de informação que ajude a localizar os suspeitos deve entrar em contato com a polícia pelos telefones 190 ou então 181. Lembrando que não precisa se identificar. E olha, na região do Jardim Cervezão, a insegurança também vem tirando o sono da população, viu? De acordo com os relatos, são vários casos de furtos que vêm sendo registrados e num curto espaço de tempo. A Loira agora, aqui a Casa de Doce, uma mercearia aqui na M12. A minha casa foi levado todos os fios, a bicicletaria foi roubada, até a igreja foi roubada. Sabe o que todos estes lugares têm em comum? Os furtos. São casas e comércios no bairro Cervezão e quem tem lucrado são os que consertam estas portas aqui. A do comércio da Risonete foi arrombada na madrugada de segunda para terça-feira. Por volta da 1h30 da manhã, um vizinho ouviu os barulhos, viu a porta levantada e ligou para a guarda municipal. Mas quando os agentes chegaram, os assaltantes já tinham ido embora. A guarda municipal veio e viu a porta aberta e puxou a porta, fechou mais a porta, que senão teria sido pior, né? E eu agradeço a eles por ter feito essa bondade para mim, ter puxado a porta, senão eu ia chegar aqui e não ia ter mais nada. Na loja dela, os assaltantes levaram uma televisão, 3 radinhos, mais R$100 em moedas. E nem os ursos de pelúcia escaparam, sem contar os 1.000 gastos com a porta. Para poder arrumar a porta. O mesmo conserto teve que ser feito a poucos passos dali, do outro lado da rua. Aqui, o furto aconteceu em junho. A Nayara e a mãe tinham aberto o comércio há apenas 2 meses. E as boas-vindas foram bem parecidas com a ação na loja de brinquedos. A gente chegou, a porta já estava aberta, tinha pedaço de madeira no chão, porque provavelmente que eles abriram com pedaço de madeira e mais alguma coisa. Na hora que a gente abriu a porta, tipo, a parte daqui do meio, assim, tinha levado quase todas as partes de chocolate. Às vezes, alguns enfeitinhos que a gente tinha deixado também foram levados. Nesta loja, o furto foi de chocolates. No mínimo, um prejuízo de R$1.000 em mercadorias. E isto sem contar o medo constante. Eu chorei tanto por ter levado minha televisão, que a gente trabalha, né? A gente vem de longe para vir para cá. Quando chega aqui acontecer isso,
É uma sensação muito ruim, muito ruim. Não tem como não ficar inseguro com 2 comércios furtados só no mesmo quarteirão. E eles não são os únicos. Mas o sentimento aqui deveria ser outro, já que bem na esquina tem uma câmera de monitoramento do município. Eu fui atrás, fui na delegacia, fiz o BO e acabei indo na guarda. Fui tirar minha dúvida para saber se estava funcionando. Eles também não têm certeza se está funcionando. Eu fui atrás no Atende Fácil, que tem que estar pedindo uma requisição para estar podendo pegar as filmagens. E me pediram para esperar uns 20 dias para chegar uma carta para mim poder ir lá pegar as filmagens. E essa câmera aqui, ela tem ajudado ou não? Ela tá de enfeite, só criando pó. Só não dá para tirar o pó dela, mas tá de enfeite aí. Os comerciantes se protegem como podem. Na loja da Nayara, o investimento foi em alarmes e sensores. Tudo para que o comércio não termine como estes, com as portas fechadas. É realmente bem complicada essa situação. Nós procuramos a Secretaria de Segurança aqui do município, que informou que as câmeras de monitoramento que a gente mostrou aí na reportagem, elas estão em pleno funcionamento e as imagens são disponibilizadas para auxiliar nas investigações policiais. Bom, e para quem está procurando emprego, vamos conferir quais são as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Ajudante de obras, alimentador de linha de produção, auxiliar administrativo, costureira de máquina reta, encarregado de controle e produção, marceneiro, mestre de obras, operador de telemarketing ativo, serralheiro e soldador. Os interessados pelas vagas devem levar ao pátio de Rio Claro o RG, o CPF e a carteira de trabalho com o número de pisativo. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. E olha, o Senado aprovou ontem, depois de uma sessão extremamente conturbada, com direito a desligamento de energia elétrica, até marmita na mesa da presidência, o texto que fala sobre a reforma trabalhista. Agora tudo depende apenas da sanção presidencial. Para entender melhor o que deve mudar e quais são as principais consequências, principalmente aí na sua vida, a gente vai conversar com o Dr. Turola, que está aqui com a gente. Muito obrigado, doutor. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, viu? Muito obrigado, Léo. Muita coisa deve mudar, né, doutor? A gente separou aqui alguns tópicos para conversar com vocês. Férias, por exemplo. O que diz o texto? Férias vai flexibilizar, não é? Porque hoje férias pode ser de 30, 24 dias, dependendo do número de faltas, mas o empregado poderá gozar em 2 períodos. Hoje, não é? Nenhum período com menos de 10 dias. Isso vai flexibilizar e vai possibilitar até mesmo em 3 períodos. Eu acredito que vai de encontro ao anseio do trabalhador, porque o trabalhador não vai ser obrigado a fazer isso. Ele vai fazer se ele quiser, mas poderá fazer e será legal. Essa que é a grande questão, né? Tudo vai depender muito de uma conversa entre o trabalhador e o empregado, que é a questão também que a gente fala dos acordos, né? Isso é um perigo na visão do senhor? Olha, é um acordo, né? O acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. A convenção é feita entre sindicatos, né? O acordo é feito entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Essa negociação coletiva ela vai ter uma força superior à força de lei. É claro que não vai poder modificar a Constituição Federal, mas a lei sim, né? E qual é que é o perigo? O perigo é se o sindicato não tiver força suficiente. Um sindicato que não tiver uma representatividade muito boa, ele vai muitas vezes ceder aos apelos da empresa e vai prejudicar o trabalhador, infelizmente. E daí na conversa ali, empregado, patrão, aí que a história complica, né? Aí é que a negociação, tudo bem que ela vale mais do que a lei, ok. Só que tem que ser uma boa negociação, né? A jornada de trabalho, o que pode mudar? Olha, a jornada de trabalho, essa possibilidade de 12 por 36 é algo que já está existindo, inclusive para os bombeiros, né? Já existe a possibilidade da 12 por 36 e em muitas atividades, principalmente portarias, vigilância, hospitais, 12 por 36 é algo legal. Entendi. Então é o que não vai mudar muito, né? Vai só ali aumentar a possibilidade para outras categorias. Vai regularizar. E o descanso, o famoso tempo ali para o almoço, aí também vai ter mudança, né? O tempo de almoço, é claro que tempo para alimentação e descanso, ele nunca fez parte da jornada de trabalho, nunca computou. Mas muitas vezes, veja bem, o trabalhador ele, na troca de uniforme,
porque muitas vezes ele troca o uniforme no vestiário e o lugar que ele vai trabalhar é distante, perde-se um tempo nisso. Então, até agora, esse tempo era contado como de serviço e era pago, né? Doravante, né, não vai mais ser pago isso daí. Outra questão também interessante é a questão das horas de viagem, horas em itinerares, né? O trabalhador que é conduzido pela empresa, por ônibus fornecido por ela, né? Então, se o local for de difícil acesso ou se não for servido por transporte público regular, ele ganha para ser transportado para a empresa e para voltar para sua casa. E isso vai acabar. Então, como que vai funcionar a partir de agora? É como se o trabalho, o pago mesmo, é aquilo que você está fazendo no momento, né? Depois ali, qualquer tipo de outra atividade ali não vai ser descontado. Não vai contar para ganhar, né? Ginástica laboral seria um exemplo dela, né? Um curso é outro exemplo. Uma reunião, tudo isso vai ser possível não pagar nada para o empregado. Esse é um assunto tão sério, né, doutor? E a gente viu ontem aquela situação toda que aconteceu no Senado durante a discussão, é algo que até chega a nos envergonhar de uma certa forma. Tem muita água para rolar ainda, pouca água, como é que está essa situação? Tem, né? O projeto ele passou pela Câmara, passou pelo Senado e agora vai à Presidência da República para sanção ou veto, né? Segundo dizem, o presidente vai vetar alguma coisa e vai editar uma medida provisória ou 2 medidas provisórias. Isso é muito ruim, e a gente vai ter, claro, que esperar para ver o que ele vai fazer. Mas a verdade é a seguinte, o assunto ainda não terminou. Mas com base no texto que foi aprovado ontem no Senado, quem ganha, o trabalhador ou o empresário nesse sentido? Olha, o trabalhador não ganha não, né? A única coisa que o trabalhador poderá ganhar, se ganhar, vai ser o trabalho, vai ser o emprego, vai ser o serviço, mas de direito ele perde. Tá certo, doutor. Vamos esperar então aí o que está por vir, né? Quais são os próximos passos aí que tem água para rolar ainda, né? Vamos aguardar. Muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, agora a gente vai para o rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar de saúde. Tem problema, viu? Uma mãe está com dificuldade para acompanhar o pré-natal e teme que isso possa trazer complicações para a gravidez. É daqui a pouco. A gente vai falar agora de uma situação preocupante na saúde, que é a reclamação de uma mãe com um setor que está trazendo aí transtornos, viu? De acordo com o que é relatado, a falta de um acompanhamento profissional durante a gravidez pode ter contribuído para que o bebê dela morresse durante a gestação. O caso é grave, ainda mais porque o problema da mortalidade infantil tem se mostrado cada vez mais recorrente. Há algumas semanas, produzimos uma reportagem sobre o aumento da mortalidade infantil em Rio Claro. A falta do pré-natal é um dos fatores causadores deste dado tão preocupante. Na ocasião, informamos sobre os serviços de acompanhamento oferecidos pelas unidades de saúde da família desde o primeiro mês de gestação. Mas para a família da Juliana, na prática, não tem sido bem assim. O problema começou na primeira gravidez da jovem no início de 2015. Eu fui nas 3 consultas, cada uma 15 dias, e passava a manhã inteira lá, a doutora não aparecia. Depois de 2 meses esperando essa consulta, eu desisti, eu falei, não, eu vou procurar um pago, né? Na época eu não tinha condições, mas pelo menos para ter o meu filho, que é tão sonhado. Mas aí já foi tarde demais, eu tive sangramento e descobri o abortamento do meu filho. 1 ano e 6 meses depois, Juliana finalmente conseguiu engravidar de novo, mas tem encontrado obstáculos antigos. Logo que soube da gravidez, foi à unidade de saúde da família marcar consulta, mas conseguiu só para 1 mês depois. Eu falei para ela os riscos que eu tenho, que é uma gravidez de risco, que eu teria que entrar com os medicamentos logo, mas aí ela falou que não podia fazer nada. Em resposta, a Fundação de Saúde informou que a Unidade Básica de Saúde do Cervezão conta com 2 profissionais que realizam o exame pré-natal, mas que um deles está de férias. Ainda foi destacado que, se o procedimento for de urgência, a paciente é atendida na Santa Casa. No caso da Juliana, as únicas consultas que ela teve em 2 gestações foram exatamente as de emergência na maternidade da Santa Casa. É muito difícil, eu sinto medo, eu choro direto, porque é um sonho. E agora um sonho que está, bem dizer, realizando. Mas se eu não entrar com os meus remédios, é capaz de perder novamente meu filho. É mais uma dor, porque quem já perdeu sabe o sofrimento que é, né? Bom, ainda de acordo com a Prefeitura, uma outra possibilidade nestes casos é que os pacientes tentem uma vaga de desistência. Para isso, precisa ir até a UBS e a USF para ter mais informações.
E olha, ainda falando sobre saúde, tem um programa que vai encerrar as atividades aqui em Rio Claro. É o serviço da Farmácia Popular, que atendia a população no centro da cidade. O programa Farmácia Popular está com os dias contados. O Ministério da Saúde já havia anunciado em março que não iria mais transferir os recursos aos municípios. O serviço funcionará até o final deste mês. E há um repasse que o governo faz mensalmente para a manutenção dessa farmácia. Então resolveu-se fechar essa farmácia com a justificativa de que há uma necessidade de redução de custos. A nossa situação é que os funcionários que estão lá, eles continuarão trabalhando. Eles são funcionários concursados. E a maior parte dessa despesa está justamente no pagamento desses funcionários. O programa continuará apenas nas drogarias particulares que contêm essa placa que está bem aqui do meu lado. Em Rio Claro, são pelo menos 50 estabelecimentos. O corte deste programa afeta a população. Para que isso atrapalhe o mínimo possível, o secretário conta que já estão pensando em soluções para o assunto. Nosso objetivo é trazermos para a Avenida 2, aqui no centro da cidade, a farmácia de alto custo, que vai fazer o atendimento dessas pessoas que dependem desses medicamentos aqui. Nós estamos estudando e quero crer que em torno de 60 dias nós já teremos esse estudo fechado, de abrirmos aqui do nosso lado, na Avenida 2, uma farmácia nos mesmos moldes da farmácia Todo Dia, atendendo então medicamento de alto custo e medicamentos em gerais, medicamentos básicos aqui do nosso lado, no lugar onde era a farmácia popular. O seco continua predominando nessa semana, fazendo com que, principalmente durante a tarde, as temperaturas fiquem elevadas. Em Tirapina, hoje, a mínima foi de 9 graus e a máxima deve chegar nos 25. Aqui em Rio Claro, a situação está bem parecida. A mínima foi de 11, mas a máxima chega em 26 graus. Santa Gertrudes é a cidade que deve ter as temperaturas mais altas na região. Depois de uma mínima de 15, a máxima pode chegar aos 30 graus. Vale lembrar que tempo seco, sem chuva, o cuidado com a hidratação deve ser redobrado. Você viu aí na previsão do tempo que as temperaturas mais baixas estão sendo registradas bem ali no início da manhã e também no fim da tarde. São justamente estes horários que as pessoas mais se exercitam, fazem aquela atividade física. E olha, vamos combinar, né? É uma luta contra a preguiça, não tem como negar. Corre, caminha, pedala, levanta peso. As pessoas nessa academia só querem saber de se exercitar. O inverno já chegou e acompanhado daquela velha preguiça de levantar da cama. Imagina fazer exercício ou academia. Bom, o que muita gente não sabe é que o frio ajuda e muito a queimar ainda mais as calorias. No inverno a temperatura do corpo abaixa e o corpo precisa o quê? Subir essa temperatura interna corporal, aumentando então a queima calórica. É aquela velha história. Todo mundo só quer saber do projeto verão, mas esquecem que o exercício é importante durante todo o ano. A gente precisa do inverno, onde a gente tem essa facilidade do gasto calórico para começar esse trabalho para chegar no verão bem e mantendo um hábito saudável diariamente. Fábio frequenta a academia há 2 anos e conta que as estações do ano não interferem em nada na rotina e o frio ajuda ainda mais. Eu particularmente funciono melhor no frio. Eu chego aqui, eu faço um aquecimento legal, tá? Já me dá mais disposição para treinar. Pelo menos para mim é melhor do que naquele verão intenso, que aquele calor insuportável fica mais difícil assim, para você manter o ritmo. Com a Fabiana é assim também. Nada de mudar o que já dá certo o ano inteiro. Afinal, saúde não depende de clima. Tenho mais disposição para treinar, porque no calor, além de você cansar mais, você soa, você já chega suado na academia. No inverno eu tenho mais disposição para tudo, para acordar, para vir na academia, para trabalhar, então eu fico mais disposta. Não tenho preguiça não, para mim é um prazer fazer academia. E uma coisa é certa, independente de época ou temperatura, a atividade física não pode parar. Eu começava, parava, então não via resultado. Agora eu estou treinando já há quase 2 anos, sem parar, independentemente de ser verão ou inverno, agora eu estou vendo o resultado disso. Eu acho que o projeto verão é o ano inteiro, né? Você tem que começar no inverno, outono, para render no verão, mas é o ano inteiro. Eu acho que você tem que manter o treino por igual os 12 meses.
No próximo bloco, vamos falar de uma novidade que está surgindo no Centro de Esportes e Artes Unificado do bairro Mãe Preta. O espaço está ganhando cara nova, com pinturas bem elaboradas. A gente mostra logo mais após o intervalo. Voltamos para falar de esporte. Você aí de casa já pode começar a torcer, porque começou nesta semana a edição 61 dos Jogos Regionais e Rio Claro enviou uma delegação de 280 atletas para participar de 39 categorias. A competição começou ontem e vai até o próximo dia 21 na cidade de Americana. 46 municípios fazem parte dos Jogos e a gente vai contando para vocês aí de casa conforme os resultados forem saindo. E olha, agora sobre educação, está valendo o prazo para os estudantes pedirem a isenção da taxa de inscrição do vestibular da FUVEST, um dos mais concorridos do país. A data limite é o dia 8 de agosto para que os candidatos enviem pelos Correios os documentos pessoais que comprovem a situação socioeconômica declarada pelo estudante. O valor da taxa de inscrição ainda não foi definido e o resultado da aprovação ou não da isenção será divulgado no dia 18 de agosto. Mais informações pelo site fuvest.br. Bom, e agora a gente vai falar sobre um grande evento que acontece hoje aqui em Rio Claro. É a palestra com o professor Leandro Carnal. Vai ser lá no Claretiano Rede de Educação. Uma estrutura toda está sendo planejada para melhor acomodar todo mundo que for até lá. E a gente vai conversar ao vivo com a repórter Paula Reis, que está lá no Claretiano para nos trazer mais informações. Boa tarde, Paula. Como estão as coisas por aí? Já está tudo pronto? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Olha, por aqui o palco já está sendo montado, os telões estão sendo instalados, as coisas estão em processo de preparação. É claro que até a noite já vai estar tudo no seu lugar para melhor receber o público. O evento ele é organizado pela TV Claré e pelo Claretiano Rede de Educação. E aqui ao meu lado está a Damares Bortolozzi, ela é coordenadora de marketing da Rede Claré. Damares, como que vai ser essa estrutura? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores aqui do RC Notícias. Muito bem, estamos aqui organizando tudo pronto, tudo pensado para receber todos os participantes dessa palestra com muito amor e carinho. Vamos ter um cafezinho na entrada, algo quentinho, né? Tem estacionamento para todo mundo, pode vir. A palestra começa às 7h30 da noite. E também, eu sei que você vai perguntar dos ingressos, vou me adiantar, serão vendidos ingressos aqui na faculdade até o momento do evento começar. Mas se você quiser também, pode adiantar. Você pode ir na TV Claré comprar, pode vir aqui na Claretiano, na faculdade, ou no momento do evento também estaremos vendendo os ingressos. Legal, e o pessoal não vai precisar ter medo de não enxergar, né? Porque vai ter telão, vai ter sistema de som, como que vai ser? Sistema de som, telão, um ambiente super legal, bem aconchegante, certinho para a quantidade de pessoas, estrutura, tudo. Afinal de contas, a gente está falando de estrutura de um evento bom, né? E vamos receber o professor Carnal em nossa cidade. Legal, e o tema principalmente, né, é algo atual. Qual que é a importância da gente ter essa discussão, Damares? Bom, o tema que o professor Carnal vai comentar com a gente, vai discursar, vai ser a respeito de ódio e intolerância, né? O problema da polarização de ideologias. É aquele momento que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente tem quem gosta do azul, do vermelho, do salgado, do doce. O problema nem sempre é o que você gosta, mas é você se dividir. E aí quando se divide, como é que faz para juntar novamente? Então o professor Carnal vai falar a respeito disso hoje às 7h30 da noite. É um tema bem atual mesmo, né? Muito obrigada pelas informações, o Damares. Olha, para reforçar, o evento vai acontecer hoje, a partir das 7h30 da noite e vai ser aqui no Claretiano Rede de Educação. Para mais informações é só ligar no 2111 7000 e vai ser uma ótima oportunidade, não é mesmo, Léo? Com toda certeza vale muito a pena conferir e discutir sobre esse assunto. Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto para falar de uma novidade que está pintando em um ponto importante aqui da cidade. E é pintando literalmente, viu? O céu do bairro Mãe Preta está passando por uma revitalização e tem obras de arte de encher os olhos. O Centro de Artes e Esportes Unificados do Mãe Preta sempre ganhou espaço na TV pelo lado negativo. Era um lugar abandonado que sofria com ações de vândalos e chegou até a pegar fogo. Mas agora a história é outra. O local está recebendo uma pintura diferente para dar início a uma nova época. O CEL ele congrega hoje 3 secretarias, né, que é a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Ação Social, né, Assistência Social. Então, o que a gente está vendo hoje é essa união, né, as secretarias trabalhando em conjunto, né,
conversando, secretários unidos, diretores unidos e trabalhando pelo bem da comunidade. Além da nova pintura, o Céu Mãe Preta receberá outras modificações. Por exemplo, esta sala aqui, ela ainda está em reforma, mas logo depois que terminar, ela terá uma nova função. Após a pintura, é a inauguração do telecentro, que a gente vai contar com 8 computadores com acesso à internet e também Wi-Fi livre para a população. A pintura ficou por conta do artista Deni Koritiak, que resolveu representar a parte cultural do céu com 2 ícones, a Carmen Miranda, que já estava quase pronta, e Charlie Chaplin. Para as pessoas aprenderem como é que foi, né, o Charlie Chaplin, que vai existir aqui, sobre o cinema, sobre a música brasileira, entendeu? Eu acho bom a moçada de hoje em dia aprender a cultura, né? O centro, apesar de levar o nome Mãe Preta, atende outros 12 bairros da cidade. É mais do que claro a importância do local para toda essa comunidade. Não deixando o tempo ocioso, deixando esse espaço mais bonito, agradável, com as atividades, a população tem a ganhar, o bairro tem a ganhar e a gente só vai conseguir trazer cada vez mais atividades para cá. Tá ficando bonito. Bom, Rio Claro Notícias, primeira edição de hoje, vai ficando por aqui. Mais informações você pode acessar pelo tvclaré.com ou também em nossa segunda edição a partir das 10 horas da noite. Tenham todos uma boa tarde.